Vamos lá, todos bom? Gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Em um vídeo anterior, eu falei um pouco sobre as aparições de Jesus, se elas realmente eram físicas ou eram visões. Então, realmente eram físicas ou eram visões? Ele realmente apareceu de uma forma muito singular, onde as pessoas viam, ou eles se manifestavam onde as pessoas pudessem tocá-lo? Então, se os discípulos viram a Jesus, então por que desacreditaram dele como o Messias? E por que desacreditaram dele como o próprio Cristo? Eu sou o professor André Marcelino e você está no canal Escavando as Escrituras, exatamente no quadro Dificuldades Bíblicas. Fique comigo que depois da vinheta você vai entender se Jesus apareceu realmente e por que os discípulos não o reconheceram. Então vamos lá. Aqueles dois discípulos andaram com Jesus, falaram com ele, comeram com ele e, entretanto, não reconheceram? Outros discípulos tiveram a mesma experiência. Se Jesus ressuscitou com o mesmo corpo físico, então por que ele não foi reconhecido? Bom, Jesus ressuscitou precisamente com o mesmo corpo, de carnes e ossos que ele tinha quando morreu. Foram várias as razões porque ele não foi imediatamente reconhecido pelos seus discípulos. Isso acontece muito com a gente. Às vezes você passa no lugar e fala assim, poxa, mas acho que eu já passei por aqui. Ou às vezes até uma pessoa cumprimenta você, você olha assim, poxa, mas eu não lembro, eu tô lembrado de você de algum lugar, mas eu não tô lembrado assim, sabe? Você começa a coçar a cabeça, a nuca. Isso acontece muito com os discípulos. Agora, trazendo uma análise de discurso do texto ali, da narrativa do texto, o que a gente pode trazer é o seguinte questionamento. É estupidez. Lá em Lucas capítulo 24, verso 25 ao 26, eles não creram que Jesus apareceu realmente. Incredulidade. Aí isso está em João capítulo 20, do verso 24 ao 25. Desapontamento. Isso está em João capítulo 20, do verso 11 ao verso de número 15. Temor. Lucas capítulo 24, do verso 36 ao 37. É escuridão. Talvez não dava para ver muito direito. Isso está em João capítulo 21, do verso 1 ao 14 e o 15. Distância, talvez muito longe. Isso está em João capítulo 21, verso 24. Roupas diferentes. Em João capítulo 19, do verso 23 ao 24. E você pode conferir com João capítulo 20, do verso 6 ao verso de número 8. Essas listas desses versos que eu acabei de dizer aqui estará logo na descrição do primeiro comentário aqui então desse vídeo, tá bom? Para você fazer essa conferência aí bonitinha. Note, entretanto, duas coisas importantes. O problema foi apenas temporário. E antes que Jesus desaparecesse por completo, a cada vez eles estavam absolutamente convencidos de que era o mesmo Jesus, com o mesmo corpo físico, de carne, ossos e cicatrizes, que possuía antes da sua ressurreição. E eles saíram de sua presença para pôr o mundo de cabeça para baixo, destemidos diante da morte, porque eles não tinham a mínima dúvida de que Jesus vencera a morte com o mesmo corpo físico com o qual havia passado por ela. Então, vocês podem ver que realmente Jesus apareceu num corpo físico, comeu com os discípulos e estava exatamente com ele. Mas a incredulidade deles, por falta de conhecimento, por não conhecer as Escrituras, ou por simples defeito de visão, eles não o reconheceram. Então, Jesus realmente apareceu no corpo físico, com o mesmo corpo que ele foi, mas claro que não de carne e osso, tá bom? Desculpa, ele apareceu num outro corpo, claro que com dois braços, duas pernas, um corpo fisicamente normal, só que não corria sangue nas suas veias, porque ele estava num corpo agora glorificado.
diferente do corpo físico que ele estava na sua íntima vida física aqui na Terra. Tá bom? Então, eu sou o professor André Marcelino. Eu te agradeço, então, por você estar comigo nessa aula. E nos vemos, então, numa próxima aparição.